Oi gente, no vídeo dessa semana nós vamos conversar sobre DIU de cobre. Foi um tema que me pediram bastante, é uma coisa que tem tido muita procura no consultório ultimamente, porque a gente tem uma geração que quer ficar cada vez mais livre de hormônio, viver cada vez mais naturalmente. DIU significa dispositivo intrauterino. O DIU então é essa pecinha aqui de mais ou menos 3, 4 centímetros, feita de plástico, que fica envolto em fios de cobre e tem esse fiozinho de nylon, que é o que vai ficar por fora do corpo para ajudar na hora de retirar. Ela vai ficar dentro do útero da mulher e funcionar como um método contraceptivo. Dentro do útero ele vai ficar assim, ocupando a cavidade, onde ele vai agir promovendo o efeito contraceptivo. Ele é um método de alta eficácia que chega a 99,3%, ou seja, o risco de acontecer uma gestação é muito pequeno. E como é que ele funciona? Uma vez que esteja dentro do útero da mulher, o cobre funciona como um fator irritante dentro do útero que acaba formando um ambiente inóspito para o espermatozoide, mais ou menos como um espermicida. Ele vai mudar tanto algumas características do endométrio da mulher, do muco cervical, para tentar impedir que o espermatozoide atinja o óvulo, assim não ocorre a gravidez. Ele não vai influenciar sobre a ovulação da mulher, o efeito é mais local mesmo. E quem é que pode usar o DIU de cobre? Então, desde a adolescência até as mulheres perimenopausa tem indicação para usar o DIU de cobre. Antigamente falava-se bastante de ser contraindicado para adolescentes ou mulheres que nunca tiveram filhos. Hoje em dia a gente já sabe que essa contraindicação não existe. O DIU de cobre é um método bastante eficaz e prático e de longa duração, portanto pode sim ser indicado para quem nunca teve filho ou para adolescentes. O que a gente tem que pensar nessas mulheres é que por ter um útero um pouquinho menor, o risco de expulsar espontaneamente o DIU é um pouco maior do que nas outras pacientes. Mas para isso hoje em dia inventaram um DIU mini, que é um pouquinho menorzinho que o DIU normal, para tentar resolver essa questão de expulsão espontânea em pacientes com útero pequenininho. E quem que não vai poder usar o DIU de cobre? As pacientes que têm contraindicação ao uso do DIU de cobre são aquelas que têm malformações muito importantes no útero, que o DIU não vai conseguir se adaptar, ou seja, miomas muito grandes, septos dentro do útero, o canal do útero muito estreito, aquelas pacientes que têm alergia ao cobre, as pacientes que têm algum câncer de endométrio ou câncer de colo de útero, ou as pacientes que tiveram nos últimos 3 meses infecção do útero, tá? DST ou alguma infecção do útero ou que tem quadros recorrentes dessas infecções. Essas, em geral, são os pacientes que têm contraindicação ao uso do DIU de cobre, mas cada caso deve ser individualizado e conversado, claro, com um médico para definir se o DIU de cobre é a melhor opção contraceptiva para você. E como é que o DIU é colocado? Geralmente a colocação do DIU é feita em consultório mesmo. A maior parte das mulheres tolera de maneira tranquila e não é um procedimento doloroso, é um procedimento incômodo. Mas para algumas pacientes que têm uma questão de incômodo maior, pode ser feita uma anestesia que é feita no colo do útero para diminuir um pouco essa sensação. O DIU é colocado em qualquer fase do ciclo menstrual, não precisa exatamente estar menstruada. O que a gente gosta às vezes de colocar menstruada é porque é um pouco mais fácil de colocar e também para a gente certificar que não está grávida. Depois que ele estiver colocado dentro do útero, esse fiozinho vai ficar para fora. A gente vai cortar esse fio de nylon mais ou menos 3 centímetros do colo para ficar dentro da vagina, que é por onde a gente vai retirar esse DIU depois. O procedimento de retirada é super fácil, também pode ser durante qualquer fase do ciclo menstrual. Basicamente o médico vai pinçar essa cordinha e puxar o DIU de dentro do útero. Existe algum risco de colocar o DIU de cobre? Então existe. Os riscos são basicamente perfurar o útero, que é um risco muito pequeno, que quem tem bastante habilidade para colocar o DIU praticamente nunca aconteceu. O risco do seu corpo expulsar o DIU, existe um risco sim do corpo expulsar espontaneamente o DIU depois de colocado. O risco de infecções. Então, quando se coloca o DIU, se a asepsia for feita de maneira correta, se você não tiver com nenhuma infecção, as chances são muito pequenas. Mas nos primeiros 20 dias a gente tem que ficar atento a um risco maior de infecções no útero depois da colocada do DIU. E quais seriam então as vantagens de colocar um DIU de cobre? A vantagem básica do DIU de cobre é o tempo de duração. Os DIUs podem durar até 15 anos, a maior parte deles dura entre uma média de 5 a 10 anos dentro do corpo da mulher, o que acaba tornando outro fator, o custo-benefício, muito legal. O valor médio de um DIU varia de 120 a 180 reais. Se você for fazer isso ao longo de 10 anos, o custo é muito baixo. A segunda vantagem é não ter o perigo de esquecer de tomar anticoncepcional. O dispositivo está lá e você não precisa fazer mais nada em relação a isso. Outra vantagem seria ficar livre de hormônios. Para aquelas mulheres que não podem fazer uso de hormônio ou que querem ficar livres de hormônios, seria uma opção legal. Sempre lembrando que estando sem hormônio, a gente tem menos influência na libido, no ganho de peso, nos riscos de trombose.
todas aquelas questões que a gente tem relacionado ao uso de hormônios. E quais seriam as desvantagens de colocar um DIU? Então, algumas pacientes, quando usam um DIU de cobre, percebem um aumento do fluxo menstrual e da cólica durante principalmente os primeiros ciclos com o uso de DIU. Então, para aquelas pacientes que já têm um fluxo muito alto ou sofrem muito de cólica, talvez o DIU de cobre não seja a melhor opção. Embora a maioria das pacientes relata uma melhora desses sintomas com o passar dos meses. Mas é um dos motivos pelos quais os pacientes se queixam do DIU. Essas dores e aumentos do fluxo podem ser facilmente resolvidas com o uso de algumas medicações simples, como anti-inflamatórios, e hoje em dia foi criado um DIU que associa prata ao cobre, buscando resolver essas questões de dor e aumento de fluxo, mas que ainda está em fase de estudos, para a gente ter certeza que ele funciona. A outra desvantagem do uso de DIU é que ele não protege contra as DSTs. Então, você está usando um DIU, tem que continuar se protegendo com preservativo. E antes de colocar, precisa fazer algum exame? Então isso vai variar bastante de médico para médico, mas em geral o que seu médico vai precisar certificar são de 3 coisas básicas. A primeira é que você não está grávida, através de medição de hormônio. A segunda é um ultrassom para ver a posição do teu útero, para ver se tem alguma malformação que impeça a colocação do DIU. E o preventivo com o exame especular, que é para a gente já olhar se tem corrimento, algum risco de DST e também afastar o risco de câncer de colo de útero. Agora a gente vai conversar algumas questões frequentes sobre o DIU. Uma delas é uma bem polêmica, a questão de se o DIU seria abortivo ou não. Então, como a gente conversou, o mecanismo de ação do DIU seria basicamente impedir que o espermatozoide se encontre com o óvulo. Porém, caso esse encontro ocorra, o que o DIU impede? Impede a nidação, que é quando o óvulo já foi fecundado, para ele não se ligar no colo do útero, não se ligar na parede do útero. A Organização Mundial de Saúde só considera vida depois que ocorreu a nidação, por isso, de acordo com eles, o DIU não é abortivo. Mas, por questões religiosas e até pessoais, algumas pessoas podem considerar que o DIU é abortivo. Por isso é uma questão polêmica. Para nós, médicos, a gente não considera o DIU como abortivo. Quem tem útero retrovertido pode colocar o DIU? Pode sim, não tem problema nenhum de colocar o DIU. Bom, a questão é que a posição do útero pode atrapalhar um pouquinho no procedimento de colocada e vai exigir do profissional um pouquinho mais de habilidade para estar colocando o DIU. Mas fora isso, não tem absolutamente nenhuma contraindicação. O DIU prejudica a fertilidade? Esse é um outro mito acerca do DIU. Não, uma vez que você retirou o DIU, a fertilidade se instaura novamente já nos próximos ciclos menstruais. Não tem nenhum prejuízo da fertilidade, decidiu engravidar, é só retirar o DIU que as questões de fertilidade vão se restaurar normalmente. O DIU dói dentro do útero ou eu posso sentir o DIU quando estou tendo relação? O DIU não dói. Nos primeiros meses pode até ocorrer aquelas questões de cólica, como a gente já conversou, mas o DIU em si dentro do útero não dói. Em relação à relação sexual, não é para se sentir o DIU. O que acontece? Existe esse fiozinho de nylon que é o que fica na vagina depois que foi colocado o DIU. Se ele for cortado muito curtinho, ele pode às vezes espetar um pouco e sentir na relação. Mas se for cortado da maneira correta, seu parceiro não vai sentir nada durante a relação. O DIU aumenta os riscos de câncer de útero? Não. Existem até estudos que provam que o DIU diminui a chance de um câncer de endométrio. Não tem nenhuma relação com o aumento de câncer de útero. É verdade que existe um aumento da chance de ter uma gravidez fora do útero quando estou usando o DIU? Então é assim, se você for comparar de mulheres que usam DIU com mulheres que não usam DIU, a chance das pacientes que usam DIU ter uma gravidez fora do útero é 50% menor do que as mulheres que não usam nenhum método contraceptivo. Mas se você estiver usando o DIU e engravidar, existe uma chance maior dessa gravidez não ocorrer dentro do útero. Ou seja, em relação à população, o seu risco não está aumentado. Apenas se o DIU falhar, pode aumentar a chance da gravidez não ocorrer dentro do útero. E se eu engravidar e estiver usando o DIU? Bom, caso o seu DIU falhe e você engravide usando o DIU, ele deve ser retirado bem no comecinho da gravidez o mais rápido possível para fim de evitar perdas ou trabalho de parto prematuro. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas sobre o DIU ou sugestão de outros temas, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo, nem de se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês receberem toda semana as novidades aqui do canal. Um beijo!